Bíblia diz que sem linguagem, sem som, Deus fala, mas o seu povo ouve a sua voz. Tomara que a voz dele seja mais uma vez ouvida. Bom estar aqui, bom rever os amigos, gente que há algum tempo eu não vejo, né? Bom ver o Aslan, Gisele, legal tê-los aqui. Bom rever muita gente boa, menos você, Edgar, o resto é muito legal, viu? Você é maravilhoso. Te convido ao Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Confesso que ainda estou me acostumando com esse negócio. Acho que até lá eu me acostumo, né, Paulo? Lucas capítulo 5. Você pode ficar de pé? Acho legal ficar, ver se a circulação dá uma... Podemos? O texto é um pouquinho só extenso, eu queria que você prestasse atenção e te convidar a um exercício. Por favor, não leia junto comigo, porque isso causa uma confusão na nossa cabeça. São várias versões e às vezes a pessoa está lendo e aí você lê junto, guarda depois você lê em casa, acho que é melhor. Né? Ou então acompanha só, mas não lê junto, porque senão fica a tua voz interna com a minha voz, aí de repente cria uma certa confusão. Então, ouça. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus, eu gosto de uma versão que diz restringia os seus movimentos, mas essa diz assim: apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de tal sorte que iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, que a tua boa mão e o teu Espírito nos conduza nesse momento de reflexão, que a tua voz seja mais uma vez ouvida no meio do teu povo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Eu gosto muito de ler passagens conhecidas por nós e de vez em quando relê-las e procurar de repente um novo significado dentro dessas passagens que a gente já acostumou a ler ou que a gente já ouviu algumas vezes, e essa é uma delas. De repente eu precisaria te dar um pano de fundo para que a gente compreendesse melhor aquilo que estava acontecendo aqui nesse momento. As pessoas naquela época tinham um costume de pescar e esse era o trabalho deles, na verdade, não é? Aquela vizinhança vivia disso, sobretudo aquelas que viviam à beira desse grande lago, que em alguns livros é chamado de mar, dado a extensão. Ele tem 21 quilômetros de extensão, apesar de ele estar a 220 metros abaixo do nível do mar, mas ele é um lago bem largo, de modo que havia ondas e aquele lago também era chamado de mar. E esse texto aqui especificamente é o único que chama ele de lago, que era o que de fato ele era um lago. E aí as pessoas costumavam pescar nesse lago. Jesus vinha de uma caminhada de começar o seu ministério terreno e pregando o evangelho para algumas pessoas, e isso acontece aqui. Só que Jesus tinha um problema, que onde ele chegava para pregar, as pessoas afluíam de uma tal maneira que muitas vezes ele não conseguia pregar. O espaço sempre foi um problema difícil para Jesus resolver.
Porque Jesus ia pregar numa casa, tinha tanta gente que para colocar um paralítico tinha que ser pelo telhado. Jesus ia pregar num lugar que tinha tanta gente que ele tinha que subir em cima do monte, porque a voz seria mais fácil de ser propagada e as pessoas que estavam ali, tantas elas podiam ouvir, porque não tinha essa tecnologia que nós possuímos hoje. Então, o espaço sempre foi um problema para Jesus resolver. E é o que acontece aqui nesse versículo, ou nesse texto que nós lemos. Jesus começa a pregar o Evangelho, Vicente, e aí as pessoas começam a fluir para ali. Eu não sei se eles vinham por causa do pão que perece, ou porque gostava de ouvir a palavra de Jesus, ou porque milagres aconteciam. O fato é de que muitas pessoas, André, se reuniram ao entorno de Jesus, de modo que essas pessoas começaram a restringir os movimentos do Mestre. Era difícil de Jesus conseguir pregar, de conseguir se explicar, de conseguir ministrar a palavra de Deus. E eu fiquei lendo esse texto pensando que muitas vezes na nossa vida, a gente, tal qual essa multidão, restringe os movimentos do Senhor Jesus. Às vezes ele está pregando ou está fazendo alguma coisa e por conta da gente querer, de repente, um milagre, da gente querer uma cura, da gente querer alguma coisa das mãos dele, porque nem sempre a gente se achega até a Jesus pelo motivo certo, mas o interessante é que a gente se achegou independente do motivo. E aí a gente impede essa manifestação dos movimentos de Jesus. Era o que estava acontecendo aqui. E aí por esse impedimento Jesus precisava de pregar, porque era a missão dele. Mesmo que as pessoas que ali estivessem impedindo que Jesus ministrasse a palavra com fluidez, ele precisava de pregar. E aí existiam vários barcos na praia naquele momento, porque aquele momento em que Jesus estava pregando era o momento em que as pessoas saíam para a pesca. E tinham vários barcos ali, um monte de gente estava ali. Um monte de gente se preparando para pescar, um monte de gente colocando isca nos anzóis, talvez, preparando os barcos, içando as velas, não é? Todo mundo preparando de alguma maneira o seu dia de trabalho. Só que Jesus chega e escolhe justamente o barco dos caras que tinham acabado de vir de uma noite inteira de trabalho. Eles saíram pela manhã e trabalharam o dia todo, viraram à noite, tentando pescar alguma coisa e não conseguiram pescar nada. Eles tentavam pescar, tentavam realizar aquilo que eles já sabiam fazer. Eles eram pescadores. Só que tem dia que a gente sabe o que tem que fazer, a gente está no lugar certo para fazer aquilo, mas as coisas não acontecem. Porque a frustração, porque o fracasso também faz parte da vida cristã. Porque cabe dentro da vida cristã também o não conseguir. Esse papo de que conheça Jesus e pare de sofrer, ou esse papo de que Jesus é uma imunidade, como se fosse uma vacina que você recebe e a partir de então nunca mais os problemas vão acontecer na tua vida, é furada. E às vezes o fato de você estar seguindo a Jesus vai fazer com que o teu fracasso aconteça, isso é normal. Só que Jesus escolhe, Edgar, justamente o barco dos fracassados. Porque para nós, talvez o fracasso seja o final de uma história, mas Jesus usa aquele fracasso como o início de outra. Jesus vai justamente no barco daqueles que tinham fracassado. E o chama e diz, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Isso é coisa para se pedir para alguém que acabou de fracassar, irmão? Os camaradas já estão todos quebrados. Eu disse a você que o mar, aliás, o lago ficava a 220 metros abaixo do nível do mar, ou seja, ele não sofria, Valnei, com a incidência lunar. De modo que eles tinham até vela, mas os ventos não passavam tanto assim, porque ele ficava incrustado numa cercania de pedras ali, existiam vários montes ao redor daquele lago. A geografia não favorecia aqueles que velejavam por ali, porque os ventos não eram tão constantes assim, o que fazia que em algum momento eles tivessem que remar para poder encontrar o peixe. O esforço que era empreendido para uma pesca era descomunal. Só que Jesus, a despeito de tudo isso, escolhe justamente o barco daqueles que tinham fracassado para poder realizar a sua pregação, a sua mensagem. E ele chama os discípulos e diz, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem porque eu preciso pregar. E eu não vejo em nenhum momento os discípulos dizendo, pô Jesus, será que o senhor não tem outro barco para escolher não, cara? Será que não tem outro barco aí que o senhor possa escolher? Não, tem que ser justamente o nosso. Tem tanta gente que está saindo para pescar agora, nós viramos à noite tentando pescar e nada aconteceu.
A gente tentou, a gente se esvaiu aqui nas nossas forças, mas nada aconteceu. E é justamente o nosso barco que o Senhor quer usar. É justamente a gente, os fracassados, é com a gente que o Senhor conta. Tem um monte de gente aí que o Senhor poderia escolher, mas por que o Senhor escolhe logo a gente? Será que o Senhor não percebe que a gente passou uma noite de tribulação, uma noite de dificuldades e agora chama a gente para te ajudar? E talvez a gente entre aqui por essas portas com o rosto bonitinho, com a cara de quem está acabando de sair para pescar, mas só Deus sabe como foi a nossa noite. Às vezes a gente entra dentro desse lugar com um sorriso estampado no rosto, mas só Deus sabe o quanto foi difícil aquela noite, você nem dormiu. Só Deus sabe a quantidade de remédio que a gente precisa tomar para continuar estando de pé. Só Deus sabe o esforço que a gente precisa empreender para poder levantar e dizer, eu preciso ir para a batalha, eu preciso lutar. Às vezes a gente chega aqui com a cara de quem saiu para pescar, mas a realidade da nossa vida é uma realidade de fracasso, uma realidade de quem se frustrou. O interessante é que isso não impede o contato de Jesus com os discípulos. Isso não impede que Jesus os chame e diga, olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque a habilidade de vocês para mim não quer dizer nada, eu só quero a disposição. A habilidade até certo ponto é interessante, mas se não tiver disposição não vale nada. Eu costumo dizer que vontade substitui o talento. Não é? Às vezes a gente tem muito talento, mas não tem vontade nenhuma, não vale a pena, não adianta. Jesus chama os discípulos e entra dentro do barco dele e começa a pregar. Agora aqui para nós, uma mensagem de Jesus era algo que demorava, não é? A gente sabe que ele foi pregar o Sermão do Monte e ficou ali 3 dias pregando. Jesus, eu acho que era um pouco prolixo, não é, nas suas palavras. Ele ia pregar e as pessoas tinham que ficar esperando. Agora você imagine, André, você já está lavando a rede para pescar, se preparando para ir para casa, quando na verdade eles deviam estar entrando no mar novamente para pescar. E aí Jesus do nada diz, olha, eu preciso da tua ajuda agora. Que jeito estranho de Deus se aproximar da gente, não é? Porque a gente aprendeu que... Desculpa, eu vou voltar para o lugar, é aqui que eu preciso ficar. Desculpa, eu tenho esse problema, eu acho que eu sou um pouco hiperativo. Vou fixar aqui, pronto. A gente aprendeu que a gente precisa de Jesus para saciar a nossa fome, para suprir de alguma maneira a nossa necessidade, mas eu acho interessante quando Deus se apresenta até nós com uma dificuldade. Foi assim como Jesus se apresentou para aquela mulher que estava no poço pegando a água. Me dá um pouquinho de água aí, eu preciso de beber. Que jeito mais estranho de começar uma conversa com alguém? Que jeito mais estranho de chamar alguém para uma missão? Olha, eu preciso do teu barco. Me empresta aí o teu barco. Tá bom, Jesus, vamos lá. Já estou todo ferrado mesmo, né? Já não consegui pegar peixe, não custa nada ir contigo, vamos embora. Aí Jesus entra dentro do barco e da margem começa a pregar. Da margem ele começa... Obrigado, filho. Deus abençoe. Da margem ele começa a pregar a sua palavra, Josiane. E aí ele fica por horas ali pregando o Evangelho. E quando ele acaba de pregar, quando ele acaba de fazer tudo, talvez o coração dos discípulos disse, acabou. Agora eu vou para casa descansar. Aí Jesus fala, agora vamos para o mar alto e vamos lançar as redes. Chegou a hora de vocês. Os discípulos disseram, mas Senhor, a gente pescou a noite toda. O Senhor é carpinteiro, o Senhor não entende nada disso aqui não. A gente trabalhou a noite toda, a gente empreendeu o esforço necessário, a gente sabe onde tem o peixe, nós temos a topografia do lugar, a gente tem aqui um sonar que a gente joga e diz onde estão os cardumes, a gente tem todo o conhecimento, não dá para pescar agora. Mas a despeito de tudo isso, não obstante a realidade difícil que a gente se encontra, não obstante a isso, eu vou ouvir a tua palavra, eu vou lançar as redes. Porque às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus. Na verdade a gente precisa ouvir sempre. Mas às vezes a gente precisa fazer esse exercício de ouvir a voz de Deus mesmo em momentos difíceis. Mesmo nos momentos em que a gente acha que já acabou, já não tem mais o que fazer. A gente precisa ouvir a voz dele. E Jesus fala, olha,
vai lá para o mar alto. Eu quero que vocês lancem a rede agora. E Pedro disse, olha, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, nós estamos aqui cansados, extenuados. A gente tentou, foi difícil. Mas já que o Senhor está andando, e quando ele chama Jesus de mestre, a transliteração da palavra é exatamente o que ela quer dizer, designa epístete, ou seja, aquele que tem o dever de mandar, aquele que tem o poder de dar a ordem. Pedro chama ele, tá bom, Senhor, o Senhor tem o poder de mandar, então nós vamos lá. Perceba que eles ainda não haviam tido um encontro com Jesus. Percebam que esse é o primeiro momento em que Pedro, Tiago e João se encontram com ele de maneira concreta. É o primeiro momento em que eles veem Jesus pregar. E aí eles disseram, não, Senhor, a gente vai fazer aquilo que o Senhor mandou, porque é melhor. E deixa eu dar uma dica aqui para você, abrindo rapidamente um parêntese. Ouça a voz dele, é melhor. Mesmo a despeito de tudo que estiver acontecendo, ainda é melhor ouvir a voz de Deus. Mesmo a despeito de toda a realidade que nos assola, de toda tristeza, de toda angústia, de todo problema, de toda frustração, de todo fracasso, ainda é melhor ouvir a voz dele. Aí Jesus manda que eles lancem as redes e eles fazem isso. E diz a Bíblia que eles lançam a rede e pegam uma quantidade tão grande de peixe, mas uma quantidade tão grande, que eles precisavam dividir com os outros barcos, senão os barcos dele iam a pique. E ele começa a dividir, e para todo mundo, o milagre é esse. Para todo mundo, o grande milagre é a pesca maravilhosa. Mas hoje eu queria falar para você, essa foi uma pequena introdução para que a gente pudesse realmente entrar na mensagem. Eu queria falar para você sobre o milagre por trás do milagre. Eu queria falar para você do que acontece depois do milagre acontecer. Porque depois que eles pegam uma grande quantidade de peixe, o problema estava resolvido, eles podiam ir para casa, pô, acabou, já era, o que a gente precisava estar aqui. Só que se isso acontece, o coração deles ia revelar o que eles de fato estavam ali, para que eles de fato estavam ali. Quando Jesus diz, lancem a rede, eles fazem o que Jesus mandou e pegam uma grande quantidade de peixe. Pedro chega diante de Jesus e fala, Jesus, se afasta de mim porque eu não sou digno da tua presença. Sai de perto de mim, ou eu preciso sair de perto de você porque a tua presença é tão grande, é algo tão maravilhoso que eu já não me importo mais com a quantidade de peixe que eu peguei. Porque quando a gente se encontra com Jesus, que ali o milagre é um detalhe. Quando a gente está diante do Mestre, o milagre é um detalhe. Cacau, quando eles pegaram aquela grande quantidade de peixe, qualquer um de nós iria para casa satisfeito, Simone. Eu consegui o que eu queria, pesquei a grande quantidade de peixe, mas não é o que eles fazem. Quando eles chegam diante de Jesus com aquela grande quantidade de peixes, a Bíblia diz que eles abandonaram tudo e o seguiram. Porque eles descobriram que maior do que o milagre é a presença de Jesus. Eles descobriram aquilo que a igreja do século XXI precisa descobrir. E eu não falo igreja no sentido institucional da coisa, eu falo igreja nós precisamos. Porque é muito complicado quando a gente aponta o erro dos outros e diz, não, mas eu faço parte do caminho da graça, aleluia. Eu não faço parte dessa rede gospel. Eu estou num outro patamar, eu sou outro tipo de pessoa e a gente acaba cometendo os mesmos erros. Porque do que serve a liberdade que a gente vive se a gente continua com esse pensamento tacanho, pequeno, diminuto? Sabe, para eles o interessante já não era mais o milagre, para eles o interessante era a presença de Jesus. A igreja do século XXI precisa aprender isso. A igreja do século XXI precisa aprender que o milagre é detalhe diante da presença daquele que pode resolver todas as coisas das quais a gente precisar. Está na hora da gente ter o mesmo coração que tiveram aquelas pessoas que estavam casando nas bodas de Caná da Galileia e convidaram a Jesus, não porque ele já tinha feito algum milagre, ele principiou ali a sua vida de milagres, mas convidou simplesmente pelo prazer de ter a presença dele. Está na hora da gente voltar ao radical do que é de fato ser cristão.
A alegria de ter a presença de Deus em nós. Eu não estou falando de algo, sabe, subjetivo, não estou falando de algo abstrato, eu estou falando de algo tangível, de ver no chão da vida, todos os dias em que a gente acordar, a presença do Eterno. Não é um sentir apenas, porque sentir é algo que ainda é superficial. É uma vida em Cristo, imerso no mar da graça. Está na hora da gente deixar essas superficialidades de lado e começar a andar, como disse lá o profeta, mais 1000 côvados na presença dele, para que a gente mergulhe um pouco mais na presença do Senhor, de modo que o milagre para nós seja um detalhe. O milagre para nós seja um simples pretexto para nos aproximar da presença dele. Está na hora da gente acordar todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, mas eu vou à luta mesmo a despeito de tudo que estiver acontecendo, porque eu sei que Tu estás comigo, ainda que eu não sinta. Está na hora da gente fazer com sinceridade a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, portanto, ainda que eu fracasse, ainda que eu me frustre, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Está na hora da gente servir a Deus por Deus. O Caio diz uma frase que eu me alegro muito todas as vezes que eu leio. Ele diz que o fracasso, ou a frustração, ou a perda, é uma das veredas mais interessantes pelas quais a gente pode percorrer, porque é nele que a gente aprende a amar a Deus por nada. Amar a Deus por nada é amar a Deus porque Ele não precisa mais de me dar nada. Ele não precisa de fazer mais nada. Eu amo. Paulo disse: eu aprendi a estar contente com toda e qualquer circunstância. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei possuir bens, eu sei não possuí-los. Eu sei estar satisfeito e contente em toda e qualquer situação. Porque aquele que encontra Jesus, o milagre vira um detalhe. Está na hora da gente passar do estágio de pedinte para o estágio de filho, de fato. Filho e filha de Deus. Da gente reconhecer no chão da vida, mesmo com toda tristeza, mesmo com toda angústia, a presença dele junto da gente. Aí Deus fala uma palavra para Pedro: olha, se preocupa não. Esse milagre foi apenas um pretexto. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens, pescador de vidas humanas. A partir de hoje, esse pequeno detalhe que aconteceu aqui vai fazer parte da realidade da tua vida. A partir de hoje, isso que você viu aqui não vai ser mais um milagre, sabe por quê? Vai ser comum, vai acontecer direto. O convite de Deus para nós é para que nós o sigamos, independente da circunstância adversa, ou independente do milagre que Ele faça ou deixe de fazer. Porque o pragmatismo de Deus é muito conhecido quando o sábio diz: se uma árvore cair para o oriente, ela vai cair, fica lá, lança o teu pão sobre as águas. Se ela cair para o ocidente, ela vai cair e vai ficar por lá. Chegou a hora da gente parar de espiritualizar tudo, de achar que tudo ou foi Deus ou foi o diabo. Às vezes é a gente mesmo que precisa viver aquilo para aprender, para crescer, para se fortalecer. Chegou a hora da gente olhar para as coisas da vida, parar de espiritualizar, porque quando eu espiritualizo eu tiro a minha responsabilidade. Porque quando eu espiritualizo, eu me coloco à parte da situação que está acontecendo. É muito fácil dizer que o que está acontecendo ou foi Deus ou foi o diabo. E tem coisa que eu vou te falar a verdade, Deus não está nem aí para o que está acontecendo, Deus está aí para aquilo que você é. Tem coisa que não é Deus nem é o diabo, é a gente mesmo. A gente não pescou não foi porque o diabo impediu, ou a gente se frustrou não foi porque o adversário investiu. A gente sabe que isso acontece sim. E a gente sabe que a interferência dele é grande, mas é infinitamente menor do que aquilo que a gente em Cristo pode ser ou pode realizar. E o convite para nós hoje é esse. É para que a gente acredite, independente se estiver acontecendo um milagre ou não, porque o milagre é um detalhe. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não depende das circunstâncias. Obrigado porque eu aprendi a transcender o milagre, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos que o milagre foi até importante para que a gente, de repente, tivesse um ponto de encontro. O milagre talvez tenha sido até interessante para que a gente se encontrasse em algum momento da trajetória. Mas ele já não faz mais tanto sentido assim se a Tua presença não estiver, Senhor. Coloque em nós o coração como havia no coração de Moisés, Senhor. Como quando ele disse, Senhor, o Senhor vai me levar para a terra prometida, e o Senhor disse, vou. O Senhor vai me levar para o lugar que o Senhor prometeu aos meus pais, e o Senhor disse, vou. Só que eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo para ir. E Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque do que adianta o milagre se a Tua presença não estiver? Nos dá esse coração, Senhor, de querer a Tua presença independente de qualquer coisa. Nos dá esse coração de reconhecer a Tua presença independente das circunstâncias que nos cercam. Nos dá esse coração, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. E em Cristo te agradecemos. Amém.